Bom, hoje a gente está aqui para falar um episódio muito importante, que é uma forma de você não perder dinheiro e não surtar na construção da sua casa, entendendo as necessidades da sua família, beleza? Vamos nessa? Olá, sejam muito bem-vindos ao Bate-Papo Tamo Junto na Obra. Um bate-papo descontraído, cheio de conteúdo, que vai levar você, na jornada aí de construção da sua casa, a não perder dinheiro e a não surtar. Nós somos a equipe do Tamo Junto na Obra. Eu sou o Diego, engenheiro. Eu sou a Carolina, engenheira. E nós temos ainda a Paula, arquiteta, e o Felipe, engenheiro, que não estão aqui com a gente hoje. E nós acreditamos que você pode construir sua casa com tranquilidade, sem perder dinheiro, tendo um apoio certo no momento certo, dos profissionais certos. E por isso que a gente uniu nossa experiência profissional para estar aqui com você, compartilhando aí conhecimentos, para que vocês possam, ao longo dessa jornada, construir sem perder dinheiro e sem surtar. Bom, e para começar, hoje estamos aqui, os dois, um casal. Hoje o bate-papo é um pouco diferente. Eu queria começar, Carol, te perguntando o seguinte. Você passou aí por diversas construções de casas recentemente, né? Sua última experiência aí agora, e atual inclusive, com projetos de arquitetura e engenharia focados em residências. O que você entende, assim, qual é o conceito? O que é entender a necessidade de uma família, entender a necessidade de um cliente? Como é que isso funciona? Se puder falar pra gente. Então, a gente recebe muitas famílias no nosso escritório e às vezes, o que acontece? Eles não estão alinhados entre eles o que eles querem. Às vezes um tem um sonho, o outro tem outro sonho, tipo, que não casa muito, sabe? Então, é importante que as famílias, elas, antes de contratar qualquer profissional, no momento zero, que elas decidam construir uma casa, comprar o terreno, para partir para essa jornada, é importante que elas se alinhem, sentem, conversem para entender quantos quartos serão necessários para a casa delas, se desses quartos, quantos serão suítes, se vai, por exemplo, agora muita gente trabalha em casa, vai precisar de um escritório, dois, isso é muito importante que tenha esse pré-alinhamento entre a família, para que quando ele chega para o profissional, ele já vai saber direcionar melhor. E uma outra coisa que às vezes é muito importante, eu quero uma casa térrea, mas aí o terreno em aclive ou declive, sabe? Aí, dependendo do que ela quer, não vai caber, acaba frustrando a expectativa dela. Então, é importante nesse momento zero você já alinhar, se você quer uma casa térrea, um sobrado, que isso tudo vai impactar também no terreno que você escolhe para sua casa. Interessante. Bom, anotem aí, então. Primeiro ensinamento do dia. Você está me falando que esse compartilhamento de expectativas, esse nivelamento aí de desejos, ele é importante até mesmo antes de você ter um arquiteto, Então você está me falando assim que comecei a pensar em construir, poxa, tive aquela ideia genial, vou construir. Acho que é importante fazer esse nivelamento, Porque isso acaba interferindo em algumas decisões já no momento inicial, No planejamento de toda essa viabilidade financeira, na escolha de um terreno, e nesse momento nem sempre, E na verdade a maioria das vezes você não tem aí um profissional disponível para te ajudar, Sim, é importante, a gente chama isso de um pré-briefing, que depois o profissional vai fazer um briefing com você, que é uma coisa muito mais detalhada, mas é muito importante ter esse alinhamento interno para quando for procurar um profissional, ele poder ser mais assertivo, nos seus sonhos, no seu que você deseja. Não depende só de você, porque aí vai chegar no momento que você vai no profissional. E aí ele vai ter que fazer um briefing muito bem detalhado. E esse briefing dele não consiste só em saber quantos cômodos você quer, não é essa parte que você passou para ele, que você fez em casa sozinho, passar para ele, só isso não adianta. Você não vai conseguir ter a casa que você sonhou, que você deseja, o seu estilo, a sua identidade com só esses dados. É uma conversa demorada, de mais de uma hora, sabe? De horas de conversa, de mostrar a referência e entender o estilo de vida da família. Se gosta de receber amigos, família, se tipo, vou precisar de um quarto de visita porque minha família vai me visitar muito, eu gosto de receber amigos, então eu quero uma área tudo integrado. Então isso é muito importante para que você entenda o estilo de vida da família, se tem pet, se gosta de que seja mais grama, que não gosto, que dá muito trabalho. Então isso tudo é importante
você levar para o profissional, né? E ele também perguntar, porque isso vai fazer com que a casa fique com sua carinha, seu estilo, seu jeitinho. E você vai entrar nela, vai sentir aquela felicidade. Nossa, tô entrando na minha casa, né? Porque imagina, você entrar na sua casa, aí você fala, nossa, essa casa não tem nada a ver comigo. Inclusive, quem geralmente entra na jornada de construção, né, é uma pessoa que tem esse sonho, né? Porque, por vezes, é uma jornada que vai demorar aí 1 ano e meio, 2 anos, né? E às vezes, quando a pessoa está com muita pressa e não tem essa necessidade de ter a casa com a cara, né, e o seu jeito, seu estilo de vida, compra uma pronta, né? Vai pagar às vezes um pouco mais caro, né? Mas vai ter ali no tempo ou no momento imediato uma casa já para atender. Mas quem entra numa jornada de construção geralmente tem esse desejo, né, de transmitir para aquele ambiente o seu estilo, o seu gosto, suas necessidades, né? Sim, é muito isso, né? Quando você vai fazer a sua casa, às vezes pelo dinheiro, mas também botar ali a sua identidade, o seu coração ali, né? Você vai ser, a casa, ela tá muito ligada com a gente, né? Com o nosso pessoal. A gente acredita muito nisso no nosso escritório. Então, é muito importante, assim, para quando você vai construir, ter todo o seu jeitinho, a sua identidade ali, para você sentir, né, que é uma extensão da sua vida, né? Então, vai fazer todo sentido você projetar, né, com a sua cara. Perfeito. Isso me lembra muito, né? A gente mora hoje em um apartamento, apesar de a gente já ter feito aí, passado por algumas experiências de construção, Carol, diversas, né? A gente vai passar agora pela primeira, que é a nossa, né? Construção de casa. E nós temos 2 filhos, né? Maria Fernanda, de 5 anos, e o Francisco, de 3. E nós estamos num momento agora de alinhar expectativas da família, né? E interessante que os filhos, como eles embarcaram, apesar de tão novos nessa jornada, e começaram a ter as expectativas deles já discutidas e alinhadas com a gente. Então a gente queria até mostrar, né, trazer para vocês aqui um caso muito legal, uma história muito legal aí que aconteceu, poxa, deve ter alguns dias aqui em casa, né? Eu tava, né, no café da manhã, dando café para eles, e aí eu me surpreendi com os dois. A minha filha desenhando, que ela é um pouquinho mais velha, tipo 5 anos. E o mais novo falando, você quer isso? Aí ele, quero. E colocando nos desenhos, né? Ela fez do jeitinho dela, mas já colocando a expectativa dela, né? Os desejos que eles têm. Vou até tentar compartilhar aqui com vocês, ó. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar aqui o nosso desenho, nosso projeto, nosso alinhamento de expectativa familiar aqui, hein? Vamos ver se a gente consegue. Tá aí, ó, acho que vocês já estão vendo na tela, né? Esse é o nosso alinhamento de expectativas, e isso não foi provocado, né? Isso partiu deles, né? Por ouvirem, por estarem discutindo, ou ouvindo a gente discutir, né? Eu e Carol, a gente está nessa estruturação, a gente entende, né? A gente acredita muito que um método, né? Um processo estruturado para essa construção vai nos fazer, né? Não perder dinheiro, né? Não surtar. Então a gente tem feito aí diversas conversas, alinhamentos, né? E as crianças acabam participando e ouvindo. E aí eles um dia sentaram e começaram aí a falar, né? Se você quiser explicar aí um pouquinho do que é o... Fez a casinha, aí tem um caminho ali, em cima tem a quadrinha, né? Que eles desenham. Ela até falou, o papai, os amigos e tal. E aí perguntou se ele queria uma cestinha de basquete. Ele quer, então ela desenhou a cesta de basquete. Aí desenhou a piscina. Na piscina, não só a piscina, né? Desenhou as boias que ela gostaria. Então, botou uma boia de flamingo, que ela adora. Colocou... Essa daqui é a piscina. Isso. Aí colocou, né, uma rosquinha também, que ela fica vendo. Então, ela colocou, né, dentro da piscina o que ela queria. Aí, ela fez um jardim, né, com as flores ali. Esse é o jardim. Que teria. E do lado, ela fez um parquinho. Então ela perguntou, você quer um parquinho? Aí ele quer. Então vou fazer aqui o escorregador, o gira-gira, e fui colocando tudo que eles gostariam, né, que tivesse na casa. Aí eu já falei, filha, não sei se dá pra fazer, mas vamos tentar trabalhar um pouco, né, porque vai criando também expectativa neles, né, a gente tem que alinhar. É isso. Porque assim, é possível. E muito legal a gente viver a jornada, né, pessoal, assim, a gente, lógico que, né, a casa pronta é um sonho materializado, né? Você pode tocar, você pode viver dentro dela, né? Mas o caminho, né, a jornada entre você sonhar, idealizar, materializar, às vezes em uma discussão familiar, em um projeto, isso tudo
é muito interessante e, assim, viver isso com intensidade, mas viver isso também com clareza, sabendo qual o passo, né, que a gente tem que dar, ou como a gente deve seguir esse caminho, é muito legal. Então, para nós que temos filhos, a gente está curtindo muito esse momento de planejar, de ir lá, né, de visitar assim os locais onde a gente pensa em construir. Então, a gente está trazendo eles para dentro desse sonho, porque ele não é um sonho do Diego, nem um sonho da Carolina, ele é um sonho da nossa família, né? Então, esse era uma coisa que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Então, gente, assim, é muito importante, né, ter um briefing bem feito, porque um briefing mal feito é igual pegar um quebra-cabeça que falta peças, né? A sua casa não vai estar alinhada com o que você deseja, com o que você sonhou, e acaba vindo uma decepção, né? Você gastou um dinheiro grande para construir a casa e ela não vai ter a sua carinha. Então, é muito importante trabalhar esses desejos para que tudo esteja alinhado. Ah, muito legal. Isso me lembra muito um conceito muito interessante, muito visto em gestão de projetos, que é qual é o momento ideal de fazer alguma alteração. Por exemplo, no momento em que eu estou na construção, faz sentido eu fazer uma alteração de layout? Né? Ou em que momento faria sentido? Em que momento que eu escolho uma determinada solução, seja estrutural, seja de acabamento, ou mesmo essa expectativa alinhada entre a família? Então isso me traz um conceito, eu vou projetar em tela aqui para materializar esse conceito. Existe um conceito em gestão de projetos que ele deixa muito claro que, né, eu vou fazer aqui um gráfico para compartilhar com vocês, que é o seguinte: se você tem, imagina aqui que no meu eixo X, né, na barra aqui de baixo, a gente tem uma representação do tempo, né? Então, o momento aí correto de fazer as alterações. E no eixo Y, né, na barra vertical, a gente tem uma representação aqui de impacto e custo. O que eu quero dizer com isso? No dia zero, o dia que você decide aqui, ó, dia zero é o dia da tomada de decisão. Então, decisão aqui, decidir comprar uma casa. Nesse dia, a sua possibilidade de impactar na sua casa, ela é a maior possível. Porque agora, vamos por aqui, decidimos juntos construir uma casa. Ah, eu quero uma casa térrea. Não. Quero uma casa que vai ser um sobrado. Não, melhor. Quero uma casa no estado de São Paulo. Não, gostaria de morar na praia. Acho que eu vou morar no sul da Bahia. Todas essas mudanças que eu fiz no meu sonho, elas foram feitas, ou seja, eu posso impactar ao máximo o meu sonho aqui e com um custo zero. Eu não vou colocar zero aqui, perto de zero. Foi o custo da minha fala e do meu pensamento, né? Que é muito baixo. Então, no dia zero, você tem um impacto, então aqui eu vou chamar, né, de impacto, muito grande sobre o seu sonho, e você tem um custo muito pequeno para você fazer essa mesma alteração. Passado um tempo, se você começa já a fazer o briefing, o alinhamento de expectativas com a família, materializar isso em uma planilha, em um caderno, né? Daqui a pouco você já vai partir para uma aquisição de um terreno, e em algum momento você já vai começar a fazer esse projeto. O seu impacto, a sua possibilidade de impacto, ela vai diminuindo no tempo até chegar perto de zero no dia que a sua casa estiver pronta, né? Ao mesmo tempo, o seu custo, ele vai. Se no dia que você já tiver um material todo pronto, alinhado, expectativa com toda a sua família, tudo resolvido, você decide mudar, minimamente você vai ter que ter todas essas conversas novamente, né? Então já é um custo maior. Poxa, se você já comprou um terreno em São Paulo, interior de São Paulo, mas agora você está querendo morar lá no Nordeste para construir uma casa na praia, poxa, você já tem um custo do terreno, de venda, impostos e recompra, então o seu custo vai aumentando. Se no momento do projeto você toma algumas decisões e muda isso ao longo do projeto, você tem um custo de pagar um novo projeto. Se no momento da obra você tem lá e decidiu trocar um quarto e o seu quarto vai agora, ou vão virar 2 quartos, ou vai virar um quarto e um escritório, você vai ter um custo, às vezes, de refazimento de obra. Então o seu custo, ele vai aumentando de acordo com o que passa o tempo. O que eu quero dizer com isso? O que a gente está querendo dizer para vocês, e aí uma lição, tá? Anotem isso daí. Quanto melhor for feito
essa etapa inicial de discussão de expectativa, planejamento, né, que a gente está falando bem aqui numa fase bem inicial desse trabalho, menor é o seu custo. Então, você tem uma possibilidade de impacto grande e um custo muito pequeno. Mas, se você, por exemplo, no momento do projeto, resolve fazer uma mudança dessa, ao longo do projeto, você já vai ter, por exemplo, o retrabalho do profissional de projeto. Então, você já vai ter um impacto menor, porque algumas decisões você já tomou, e já vai ter um custo maior. Se na fase de obra você toma uma decisão de uma mudança muito significativa, tenham certeza que vocês vão ter um custo muito mais alto do que fazer isso, por exemplo, na fase de projetos. Então, se você decide tomar uma decisão que muda, por exemplo, uma solução, né, um layout no momento da obra, você passa a ter um custo muito maior e um impacto, uma possibilidade de impacto muito menor. Então, olhem para esse gráfico, entendam ele e valorizem o momento do planejamento. É um momento onde você pode impactar a baixo custo. E aí, uma outra coisa que também é importante é a seguinte: existe uma fórmula que ela materializa expectativa, realidade e o sentimento de atendimento ou não a uma conversa. Podem usar isso aí com a sua esposa, com seus filhos, que também funciona. É assim, todo sentimento, emoção frente a um serviço, frente a um acontecimento, então eu vou colocar aqui, ó, eu vou chamar de serviço, né, para facilitar aqui do ponto de vista de explicação, porque é de onde vem o conceito, mas é aplicado às emoções, ao sentimento da pessoa frente ao acontecimento, né? Então eu vou colocar aqui, ó, serviço barra acontecimento. As pessoas, elas têm um sentimento com relação a alguma coisa sempre pautado nessa fórmula, que é expectativa e o fato, a realidade, o que aconteceu. Eu explico. Você já foi em um restaurante que você viu já na revista, super badalado, todo mundo indo, poxa, fila de espera, valor, né, altíssimo, e você chegou lá e, sei lá, o estacionamento não era legal. O cara lá do valeting, poxa, manobrou seu carro, deixou um risco na porta, ou mesmo na hora que serviram lá a comida, poxa, ela não estava tão quente, a sobremesa, pô, não foi aquilo tudo. A sua expectativa ela fica tão alta quando você vai num lugar desse, que se a realidade ela frustra um pouco, tipo, tem uma frustração pequena, a tendência é que você tenha um sentimento de um serviço mal prestado, né? Por quê? Porque a sua expectativa era alta, né? Vou colocar aqui, alta 3 barrinhas aqui. E sua realidade pode até ter sido boa, mas não foi tão boa quanto você esperava, né? Mas, se ao mesmo tempo você vai em um outro restaurante, aquele de um bairro aí, super simples, né, que tem lá as mesinhas na porta, pô, tô com pressa, vou comer aqui hoje. Sua expectativa lá embaixo. Mas ok, você foi, estacionou na rua mesmo, foi lá almoçar. E aí você comeu, poxa, que temperinho legal, a saladinha estava bem feitinha, poxa, no final teve um café muito bem servido, atendimento super simpático. Sua expectativa, talvez naquele momento, aí eu vou mudar aqui. Sua expectativa naquele momento, ela era uma expectativa um pouco mais baixa. Então, vou colocar aqui, ela era uma setinha. E aí a sua realidade, você encontrou as mesmas 2 setinhas lá, ou mesmo 1,5, nem precisa ser as mesmas duas do restaurante top. Você já vai sair com um sentimento positivo. Então, como você aplica isso na construção da sua casa? O alinhamento da expectativa, ele é necessário. Então, a expectativa você consegue controlar nas conversas e nos alinhamentos que você vai fazer. A realidade, ela vai vir como consequência de toda a jornada, de todo o trabalho. Mas a expectativa
você consegue torear, você consegue, junto com as conversas, com a sua família, tudo, resolver. Então, pessoal, entendam isso, né? Conversem com as pessoas que estão junto com você na jornada, porque o acontecimento casa, né? O acontecimento entrega lá na frente, vai ser um sentimento, uma sensação muito mais positiva se você tiver uma expectativa alinhada, né? Então a pessoa não, poxa, ela sonha em ter 1000 coisas e você fala, nossa realidade não é essa, nossa realidade é um pouco menor. Isso é muito importante, beleza? Então, Diego, você falando isso me remeteu a um caso de um cliente nosso, que eles tinham uma expectativa e eles queriam uma casa terra. Aí eles, não, o nosso terreno é plano, tal, não. E quando a gente foi ver, o terreno tinha 6 metros de desnível. E a casa, né, do tamanho que eles queriam, do jeito que eles queriam, não era possível construir uma casa terra, porque tinha normas também no condomínio, né, que não podia fazer muros tão altos, e isso impactou na expectativa que eles tinham, mas isso a gente alinhou no começo, a gente explicou para eles, mas é uma coisa que talvez se eles tivessem já esse conhecimento, que o terreno não era plano, né, ou então, o terreno é em aclive, não vou conseguir fazer uma casa terra. Então, isso tudo é uma expectativa que você cria, que a gente vai alinhando, e a nossa decepção, vai diminuindo. Frustração vai diminuindo com o tempo, né? Com esse alinhamento. Então, é muito importante mesmo a gente ter esse alinhamento. Em um outro caso, assim, a cliente, ela já morava na casa, né? Inclusive, ela tinha comprado uma casa pronta, e eles já eram um pouco de idade, e o que eles tinham necessidade? Falavam assim, quando a gente chega com compra, mala, tem dificuldade, porque a casa era no alto, então eles tinham que subir muita escada. Aí eles falaram assim, meninas, a gente queria um elevador. Aí no caso o elevador não dava para colocar, por causa das dimensões que a gente tinha disponível ali, não era o suficiente. Então eu falei assim, dá para colocar uma plataforma elevatória, vai atender vocês, tudo aí. Eles aceitaram, mas a gente teve que quebrar uma escada para colocar a plataforma elevatória. Então o custo, nesse caso, já foi maior, né? Porque teve todo esse trabalho de demolição de tudo, do que se já tivesse feito uma casa, pensando, vamos colocar aqui uma plataforma elevatória, alguma coisa assim, ou até um elevador, que, né, poderia vir no caso. E então tem esse custo, né, no decorrer, no passar do tempo, né, de obra. Até depois de pronta a casa, se você for mexer, é muito mais caro, porque aí você já vai mexer em coisa que já foi feita. Perfeito. Quanto mais à direita na curva a gente tiver, ou seja, a gente estiver quanto mais longe do tempo nós estivermos do período de construção, mais caro vai ficando e menor os impactos que a gente consegue ter, né? Bom, sei que não é fácil, né? Alinhamento de expectativas, né, pessoal? A gente está falando de tratativas com pessoas, com sonhos, né, com realidades. Cada um tem a sua, o núcleo familiar tem o seu. Então, eu sei que não é fácil, eu sei que é muito mais fácil eu estar aqui falando, né, do que você que vai botar a mão na massa e vai colocar esse nivelamento de expectativas em prática. Mas, assim, tenha consciência que esse esforço, por mais que seja um esforço que careça aí de tempo, de dedicação, né, de algumas horas, às vezes, de conversa, materializar, escrever, pessoal, vale muito a pena. Quando você materializa, você clareia as suas ideias. Pega um caderno, vai escrevendo, né, um pouquinho com o seu parceiro, com a sua família. Isso tudo te ajuda a clarear um pouco as ideias. E assim, o impacto que você vai gerar positivo, economizando, não deixando dinheiro na mesa, não perdendo dinheiro, é muito grande. Então vale a pena, é um investimento que, de novo, por mais que não seja fácil para todo mundo, ele é necessário para quem não quer perder dinheiro e não quer surtar ao longo do processo. Perfeito? Então, Diego, para quem quer começar agora, qual é o jeito certo e o jeito errado? O que eles devem fazer ou não devem fazer nesse processo de alinhamento para construir a casa deles? Bom, acho que a gente já passou aqui sobre os conceitos mais importantes, né? Então acho que agora todo mundo está sabendo aqui que o momento interfere no tamanho do investimento que você vai fazer para mudar algo, né? Então, não deixe para fazer o seu alinhamento de expectativas quando o projeto estiver pronto. Ou seja, agora que o projeto está pronto, eu vou apresentar para a minha família. Por quê? Porque, poxa, ali naquele momento, algum profissional já dedicou tempo, esforço. Se você fizer aquilo naquele momento, talvez o seu terreno já está adquirido. Foi o caso que a Carol contou aqui, de uma pessoa que queria uma casa térrea e comprou um terreno em aclive e acabou não conseguindo construir do jeito que ela queria.
Se você deixa para discutir, por exemplo, logística é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Mas lembra que quando você escolhe uma casa para morar, você está migrando todo um núcleo familiar para esse local. Então você vai ter que sair para trabalhar de lá, vai ter que sair para levar as crianças de lá. Você vai ter, né, familiares, amigos, todos, né, em torno desse núcleo novo da família. É importante você pensar nisso tudo no momento zero. Então não deixe para pensar nisso. Poxa, se você está a fim de comprar algum terreno, ou está querendo escolher algum bairro, ou um condomínio para morar, vai lá uma vez, duas vezes, no horário de manhã, no horário de pico, à noite, no horário de pico. Talvez sejam os horários onde você vai estar entrando e saindo desse local, porque isso vai impactar na sua vida, né? Na sua qualidade de vida, na qualidade de vida da sua família. Então, o jeito errado é não tomar cuidado nos momentos das decisões iniciais nesse planejamento. O jeito certo é fazendo isso, né? Então você não precisa ter um profissional para começar. Você que, poxa, não entendo nada de construção, Diego. Lógico, se você tiver alguém que já viveu a jornada, ele vai te dar um caminho, um atalho, né? Mas, poxa, você não conhece nada, minimamente, vou começar aqui para começar hoje. Poxa, você teve a ideia hoje de construir, né? Qual é o seu primeiro passo? Fazer esse alinhamento de expectativas na família, conversar, poxa, é isso mesmo que a gente quer, como seria, né? Qual seria, por exemplo, o número de quartos, tudo, qual é o nosso desejo, o que a gente espera dessa construção. Mas, além disso, onde é que a gente quer morar? Qual localidade, né? Qual é a dinâmica da nossa família? Aí você vai começar a pesquisar terrenos. Poxa, organiza isso em uma lista. Poxa, visitei o terreno A. Escreve lá. Acesso. Poxa, acesso é bom, por rodovias, estradas pavimentadas, etc. Não, o acesso não é bom. Poxa, eu tenho que pegar ali uma estradinha de chão. Não sei se quando chove aquilo ali fica, né? Como é que fica, se o acesso é bom, ruim. Muito trânsito, o horário de pico é complicado. Poxa, se você encontrar alguém lá, um vizinho, conseguir conversar, poxa, como é que é morar aqui? A pessoa vai te falar, é violento, não é, né? O condomínio é bom, é bem cuidado, não é. E vai colocando isso em uma planilha. Escreve, materializa. Quer começar hoje? Faz uma lista dos locais onde você pensa em construir, coloca ali algumas características, né? Importantes como, né, localização, acesso, preço, óbvio, né, custo ali dos terrenos, principalmente um preço por metro quadrado, que é uma boa referência, não é a única métrica que você tem que considerar, porque o preço por metro quadrado ele pode enganar. Um terreno barato por metro quadrado, mas que tem um baita aclive, pode gerar uma casa construída muito mais cara ou com baita declive. Então, cuidado simplesmente com essa métrica. Mas quer começar hoje? Liste isso, liste essas características, já vai te ajudar a tomar uma decisão muito mais consciente no dia zero, tá bom? Então, pessoal, era isso. Acho que falamos um pouquinho aqui sobre as expectativas de família, falamos um pouquinho aqui sobre momentos de tomada de decisão, né? Por isso que esse momento de nivelamento de expectativas é importante, porque ele impacta em custo, impacta em estresse, e a gente quer que vocês construam sem perder dinheiro e sem surtar. Agora eu queria saber de vocês, vocês puderem deixar aqui no comentário qual é o estilo de vocês, se vocês já começaram a planejar, como que vocês pensam, né, na casa de vocês, o que vocês desejam na casa. Pode contar aqui nos comentários pra gente, que a gente vai ficar feliz em saber essa jornada de vocês. É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Um grande abraço.